E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre um dos caras mais incompreendidos da Bíblia, Noé. Imagina você ter que construir um barco gigante no meio do deserto e ainda ter que explicar isso para os vizinhos. Confia no processo, galera. A cena é a seguinte: Noé recebe de Deus a missão de construir uma arca enorme, porque vai vir um dilúvio. Detalhe importante: nunca tinha chovido antes. Então Noé está literalmente falando de algo que ninguém nunca viu, nunca experimentou, nunca nem imaginou. É tipo você chegar para os seus amigos hoje e falar: Pessoal, vou construir um foguete no quintal porque vamos precisar fugir para Marte. A reação seria exatamente a mesma. Primeiro dia de construção. Noé no quintal, serrando madeira, martelando, medindo. Os vizinhos passam e perguntam: E aí, Noé, vai fazer o quê? E ele: Uma arca. Arca? Que arca? Um barco gigante. Barco? Mas a gente tá no meio do continente, cara. Cadê a água? E Noé: Vai chover. Chover? Que é chover? Silêncio constrangedor. É engraçado. Mas tem verdade aí. Quantas vezes você teve uma visão, um sonho, um chamado que ninguém ao redor conseguiu entender? E quanto mais você tentava explicar, mais maluco você parecia? Noé viveu isso por 120 anos. 120 anos ouvindo piada, sendo zoado, vendo gente duvidar. Os vizinhos criaram um grupo no WhatsApp. Noé e suas ideias mirabolantes. Todo dia alguém postava: Passou lá pelo maluco da arca hoje, ele ainda está construindo aquilo. Tinha meme, tinha montagem, tinha gente fazendo paródia. Noé virou a piada da cidade. Imagina você ser a piada da cidade por mais de um século. A perseverança desse homem é absurda. E tem mais. Não era só construir a arca. Era construir do jeito exato que Deus mandou. Medidas específicas, tipo de madeira certo, 3 andares, compartimentos separados. Noé não podia dar uma de: vou improvisar aqui. Tinha que seguir o projeto à risca. Enquanto todo mundo falava: relaxa, faz de qualquer jeito, Noé estava lá, conferindo cada detalhe. É engraçado, mas tem verdade aí. A gente vive numa era de atalhos. Todo mundo quer o resultado rápido, sem seguir o processo. Pula essa parte, faz mais ou menos, ninguém vai perceber. Mas Noé ensina que excelência importa, mesmo quando ninguém está acreditando em você. Especialmente quando ninguém está acreditando. Os argumentos dos vizinhos deviam ser racionais. Noé, você está desperdiçando sua vida. Olha a quantidade de madeira, o tempo, o esforço. Você podia estar fazendo algo produtivo. Olha o José ali, investiu em terrenos, tá rico. E você? Construindo um barco no deserto. A pressão social era real. Todo mundo ao redor progredindo de formas normais. E Noé ali, fazendo algo que parecia completamente insano. Mas Noé tinha algo que faltava para todo mundo. Ele tinha ouvido Deus. E quando você realmente ouve Deus, a opinião dos outros perde o poder. Não é que você não liga, é que você sabe algo que eles não sabem. Você viu algo que eles não viram. Você tem informação privilegiada diretamente da fonte. Imagina as conversas na feira. Ei, Noé, ainda acreditando nessa história de chuva? Ainda sim. Cara, já faz 80 anos. Nada aconteceu. Admite que você errou. Mas Noé não desistiu. Não porque ele era teimoso, mas porque ele confiava na fonte da informação. É diferente. É engraçado, mas tem verdade aí. A gente desiste dos nossos sonhos não porque eles eram impossíveis, mas porque cansamos de explicar para os outros, cansamos da pressão social, cansamos de ser diferentes, então voltamos para a zona de conforto, para o que todo mundo está fazendo, para o que é normal, e morremos com o "e se" na cabeça. Noé também teve que lidar com a própria família. A Bíblia não fala muito sobre isso. Mas imagina a da esposa dele nos primeiros anos. Amor, tem certeza disso? São 80 anos já. As crianças estão crescendo ouvindo piada na escola por causa do pai. A pressão dentro de casa devia ser gigante. Mas ele continuou. E tem outro detalhe. Noé não era jovem quando começou.
Ele tinha 600 anos quando o dilúvio veio, mas começou a construir com 480. Não era um jovem sonhador, era um cara maduro que poderia estar aposentado, descansando, curtindo a vida. Mas ele escolheu obedecer a Deus, mesmo quando não fazia sentido. É engraçado, mas tem verdade aí. A gente usa a idade como desculpa. Ah, já sou velho demais para começar. Já passou minha hora. Noé começou uma das maiores missões da humanidade depois dos 400 anos. Nunca é tarde quando é ordem de Deus. Agora, imagina o dia que começou a chover. Os primeiros pingos caindo. Noé olhando para o céu, lágrimas descendo. 120 anos de espera, 120 anos de zombaria. E agora, a confirmação. Ele estava certo o tempo todo. Mas não era um "eu avisei" arrogante. Era um misto de alívio e tristeza. Alívio porque Deus era fiel. Tristeza porque todo mundo que duvidou ia morrer. Os vizinhos começaram a bater na porta da arca. Noé! Abre aqui! A gente errou! Você tinha razão! Mas era tarde. A porta foi fechada por Deus, não por Noé. É um detalhe importante. Noé provavelmente queria abrir, mas Deus determinou o tempo. Existe um momento onde a porta fecha. É engraçado, mas tem verdade aí. A gente adia decisões importantes achando que sempre vai ter tempo. Depois eu conserto isso. Um dia eu mudo. Mais tarde eu busco Deus. Mas existe uma hora que a porta fecha. Não porque Deus é cruel, mas porque chegou a consequência das escolhas. Noé avisou por 120 anos. Ninguém pode dizer que não teve chance. Dentro da arca, Noé e a família. 8 pessoas apenas. De uma civilização inteira, 8 pessoas. Porque obedecer a Deus quando ninguém obedece é raro. Ir contra a multidão é difícil. Manter a fé quando você é minoria extrema é quase impossível. Mas Noé fez isso. Pensa na solidão de ser o único certo num mundo inteiro errado, de ter a verdade que ninguém quer ouvir, de fazer o certo enquanto todo mundo ri. Noé viveu isso intensamente. E ainda assim, não desistiu. Não mudou de ideia. Não adaptou a mensagem para ser mais popular. É engraçado, mas tem verdade aí. Hoje a gente muda o discurso para ser aceito. Suaviza a verdade para não perder seguidores. Adapta a mensagem para não ser cancelado. Mas Noé manteve a integridade e salvou sua família. Às vezes você precisa escolher entre ser popular e estar certo. Depois de 40 dias de chuva, 150 dias flutuando. Noé lá dentro, sem saber quando ia acabar, sem GPS, sem previsão do tempo, sem notícia de fora. Só confiança, só fé, só obediência, esperando Deus dar o próximo passo. A paciência dele é surreal. A gente hoje não consegue esperar 5 minutos sem ficar ansioso. Noé esperou meses flutuando sem saber quando ia parar. Sem controle da situação, totalmente dependente de Deus e em paz. Porque quando você obedece, você pode descansar no processo. A responsabilidade do resultado é de Deus. Quando finalmente a água baixou e eles saíram, o mundo era outro. Tudo novo, tudo diferente. E a primeira coisa que Noé fez, construiu um altar e adorou. Não postou foto. Não falou "eu avisei". Não cobrou reconhecimento. Adorou. Porque o propósito nunca foi provar para os outros que ele estava certo. Era obedecer a Deus. É engraçado, mas tem verdade aí. A gente faz as coisas certas esperando aplausos, querendo reconhecimento, precisando validação. Mas a verdadeira obediência não busca holofotes. Busca agradar a Deus. E só. O resto é consequência. Então qual é a sua arca? Qual é aquela coisa que Deus mandou você fazer que ninguém entende? Aquele sonho que você está construindo enquanto todo mundo duvida? Aquela mudança que você precisa fazer mesmo sem apoio? Noé te ensina. Confia no processo. Mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando demora mais do que você esperava. Mesmo quando você parece maluco. Porque no final, não importa quantas pessoas duvidaram. Importa se você obedeceu. Noé podia ter desistido no ano 10, no ano 50, no ano 100. Mas ele continuou.
e salvou a humanidade. A sua obediência pode não salvar a humanidade, mas pode salvar sua família, seu futuro, seu propósito. Pare de explicar tanto e comece a construir mais. Pare de buscar aprovação e comece a buscar obediência. Pare de esperar todo mundo entender e comece a fazer o que Deus mandou, porque quando a chuva começar a cair, você vai agradecer por ter construído a arca. Noé ensina que fé não é ausência de dúvida, é obediência apesar dela. Não é ter todas as respostas, é confiar em quem tem. Não é caminho fácil, é caminho certo. Confia no processo, galera. Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. Gostou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários qual personagem bíblico você quer ver na próxima. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha com aquele amigo que está construindo uma arca e ninguém acredita. Valeu, galera! Até o próximo!